Olá, queridas irmãs, queridas mulheres do nosso Ministério das Mulheres Cristãs de Itacuruçá, nossa Igreja Batista de Itacuruçá. Olá, MCM, Mulheres Cristãs em Missão, que compõe também o grande ministério da nossa igreja. Este dia nós abrimos uma janela, não é? Tiramos um pedacinho do programa Sós Juntas, que sai às quintas-feiras, de toda quinta, aliás, uma quinta-feira por mês, nós tiramos desse programa uma janela e fizemos um recorte para falarmos sobre o Dia Internacional da Mulher. E lembramos muito, claro, da nossa igreja, de todas as mulheres da nossa igreja. Para falar do Dia Internacional da Mulher, eu recorri a várias fontes, claro, né? Que todas elas falam de mulheres, ano após ano, nós estamos sempre sendo citadas em diversas atividades, em diversos momentos da nossa vida, desde o Brasil colônia até os nossos dias. Os problemas se avolumam, não pensem que acabaram os problemas, não. Então eu quero primeiro sinalizar um momento meu, eu ouvi, estou lendo, mas é por áudio, lá no e-book. Eu estou lendo, né? Estão lendo para mim por áudio, o livro da Mary de Priori, Histórias de gente brasileira, ou da gente do Brasil, ou gente brasileira. Muito bom, pesquisa boa, sabe? E eu vi muita coisa a respeito das mulheres, tanto nesse livro como em algumas outras fontes, mas a Mary de Priori é muito bacana. Se vocês puderem ver, leiam, ou ouçam, como eu estou ouvindo lá no book, que eu estou com baixa visão. Então eu sempre prefiro que falem comigo por áudio e também leiam para mim. Tem muitas ajudantes agora, além do book, a nossa querida Léo, a Leonardo, minha neta do coração, como eu já falei para vocês, que está aqui presente, está gravando esse programa. Esse programa não, esse recorte do programa Sós Juntas, não é um programa inteiro, apenas a nossa mensagem homenageando o Dia Internacional da Mulher, as mulheres que compõem e que se notabilizam neste dia, é o Dia Internacional da Mulher. Então, voltando lá no livro da Mary de Priori, nós vimos desde o Brasil colônia, Brasil império, já entramos pela ditadura militar e outros movimentos que abalaram nossas estruturas. A Mary fala lá do Brasil colônia muito sobre as mulheres, como as mulheres, né, sofriam com o machismo da época, que aliás hoje ainda existe. Feminicídio de hoje, que coisa terrível, né? Bom, desde aquela época já existia isso tudo, sendo que havia um desprezo, né, pela mulher. A mulher não podia ir a uma escola como nós hoje vamos, né? Algumas instituições escolares foram abertas mais ou menos ali pelo Império, mas escolas caras, não era para qualquer mulher. E assim mesmo era uma escola para educar donzelas, damas. Elas iam ser instruídas em como colocar uma mesa muito bem, em como falar com o próximo, cheio de salamaleque, né? Vestido, como é que se vestia, como é que se penteava, essas coisas da época. Então elas deveriam ser mulheres educadas, santas, entre aspas, né? Algumas coisas não podiam fazer. Os homens lá de família, e famílias importantes, muito ricos, o que é que eles faziam? Eles botavam uma governanta dentro de casa, né? Isso a gente tem que falar, aconteceu. E as mulheres de hoje sabem muito bem disso, né? Porque algumas ainda estão com essas ideias na cabeça, é um negócio de pecado, né? Não deve existir isso não, gente. Então eles botavam uma governanta, geralmente, entre aspas, era uma prostituta de luxo, né? Para ensinar os seus filhos, homens, a lidarem sexualmente na sua vida. Eles gostavam, faziam de tudo, né? Com aquela governanta que podia colocar outras mulheres a serviço deles e tudo. Por quê? Com a mulher com que eles iriam se casar, não. Elas todas tinham que ser muito santas, nesse sentido bem ruimzinho da palavra, né? Não podiam ter nenhuma emoção
feliz, gostosa ali do sexo. Não, não podia. Tinha que ter um filho atrás do outro, né? Porque a própria igreja dizia sempre que era pecado você fazer qualquer limitação de filhos, não ter um filho atrás do outro, não é? Então era pecado você deixar de ter um filho, porque tinha 10, minha avó teve, foram 9 filhos, porque meu avô queria homem, só vinha mulher, os 2 últimos é que foram homens. Então as mulheres eram assim obrigadas, né, a participarem desse cenário, desses momentos, dessas coisas que aconteciam na sua época. No Império surgiram mais algumas escolas, sempre para as mulheres mais ricas, aqueles que podiam colocá-las ali, mas elas tiveram exemplos, não é? E exemplos vindo de bem de cima. O exemplo, por exemplo, da dona Leopoldina, esposa de Pedro I, ela sofreu muito, e nós sabemos disso, né? Dizem até que o último filho que ela teve um pontapé dado por Dom Pedro na barriga dela. Então, agora o exemplo dela como mulher foi maravilhoso. A Quinta da Boa Vista, com aquele ajardinamento todo que ele tem, as plantas, ela gostava muito disso, ela lia, ela era uma pessoa inteligente, ela veio da Áustria, né, para se encontrar com Dom Pedro I. Ele não valorizava aquilo, tinha amantes, até uma célebre Marquesa de Santos, a casa dela está ali ao lado da Quinta da Boa Vista até hoje. Então nós sabemos o quanto que as mulheres sofriam. Só que no Império elas começaram a se rebelar, né? Começaram a se rebelar. Havia sempre, talvez, alguma coisa parecida antes, mas imediatamente elas eram trancafiadas, lá em casa não podiam, porque elas dependiam dos homens, né? É uma coisa que não deve acontecer mais. Se você tem um dom, se você trabalha, lute e fique com seu ordenado, com seu salário, sem depender tanto assim do seu marido, mas para ajudá-lo sim, não é? Nós hoje ajudamos, não há mulher que deixe de trabalhar, se sabe que o marido está numa pior ali, não é tão bom, né? Um ajudar o outro, hoje em dia um ajuda o outro, não é submissa, que eu detesto essa palavra, não é subjugada, Deus me livre, não, a mulher não é mais isso, mas eles se ajudam, um está ao lado do outro. Qual foi a greve que houve em 1850 e poucos, lá nos Estados Unidos? As mulheres todas, o século XIX é o século da fábrica, né? Da indústria surgindo, fábricas abriram e admitiram mulheres, tinha que admitir todo mundo. E as mulheres ali na fábrica começaram a sentir que o ambiente estava pesado para elas. No frio elas sentiam muito frio, não havia calefação, não havia nada. No calor, muito calor. Elas eram desprezadas, ganhavam muito pouco. Os homens ganhavam mata, sempre isso. Eu acho que até hoje existe esse probleminha, né? A gente está sempre em comparação ali com o homem ao lado, que trabalha, faz a mesma coisa que a gente e ele ganha mais. Até hoje existe esse probleminha por aí, mas a gente luta tanto, né? Há tantas mulheres falando, jornalistas potentes e brilhantes, que essa coisa vai começando a desaparecer. A mulher até é mais importante que o homem em várias áreas. Então elas lutaram, queriam que houvesse um tratamento melhor quando elas tivessem neném. O filho dela não tinha. Elas morriam ali trabalhando, não havia licença maternidade, os salários eram muito baixos, as condições de trabalho terríveis. Elas foram falar o que aconteceu com elas, que coisa horrível, né, que aconteceu. Elas foram carbonizadas, morreram queimadas, vivas, lá trancafiadas dentro da fábrica. Foi horrível. Isso aí foi no 8 de março. Outras coisas, então, começaram a acontecer. 1917, o czar Nicolau II atuava lá pela Rússia, né? Era o Império. Parece até a Revolução Francesa, que a Antonieta estava lá, o povo numa miséria danada, e ela disse, se não come pão, come brioche. E acabaram sendo decapitados, e estourou a Revolução. Mesma coisa lá na Rússia. E as mulheres tiveram uma participação super ativa ali na Rússia, porque com a mensagem delas, com a força delas, com a greve, se reuniram em multidões, tiraram as meninas das fábricas e começaram a, em alta voz, pugnar, lutar.
espravejar por melhores condições de trabalho, salário melhor, licença maternidade e também, aí que está, em 1917, elas já tinham a cabecinha bem aberta para tudo que estava acontecendo ao redor. É muito importante isso. Não deixem de ler, de se entrosar, ver jornal, ver televisão, todas as notícias. Sabe por quê? Porque vocês têm que lutar por uma vida democrática, uma vida aberta, boa, não é isso? E as mulheres estão pedindo isso, acaba com esse czar, tira o czar, que é um império, a gente quer a democracia, a gente quer votar, a gente quer que a república, outra coisa que se denomine, e sabe que elas conseguiram? Depuseram, coitado do czar. Vocês sabem o que aconteceu com ele, a família tinha uma filharada, né? Eles mandaram eles sentarem todinho, bem bonitos, nós vamos tirar uma foto. E o que aconteceu? Pegaram um fuzil, mataram a família toda. Diz a história que uma das filhas não compareceu, fugiu. Anastácia, se não me engano, está se procurando, tem muita ficção sobre essa filha dele, mas acabou, né? Os bolcheviques entraram. E vocês sabem que quando uma ideia de vida, não é, de tipo, de regime político, explora o povo, vem um outro tipo bastante, que rasgou aí isso, bastante diferente, em oposição. A Rússia comunista começou a imperar ali, e houve muita maldade também, até que Marx aconteceu, Lenin foi morto, Tolstói morreu, foi perseguido. Nós sabemos de tudo o que aconteceu. É como em qualquer tipo, né, de acontecimento, de coisas que ocorrem em diversos países. Acontece alguma coisa de muito mal e depois vem outra, não é? Ruim. Então as mulheres estão gritando, elas conseguiram até mesmo a mudança do regime político lá da Rússia. Está acontecendo uma coisa semelhante num paísinho ali, pequenininho, menor que Sergipe, no Brasil muito grande, né? Quando a gente começa a visualizar um paísinho por aí, a gente diz, é menor que Sergipe. Sergipe é o país menor que nós temos no Brasil. Israel é do tamanho de Sergipe, vejam bem, está lá em guerra, em luta. As mulheres também estão lutando lá, há muita guerra, muita luta pelo mundo. Precisamos orar pelas mulheres que atuam nesses cenários todos. Bem, eu ia dizendo, né, que na Rússia aconteceu isso, e há um paísinho chamado El Salvador, vocês estão vendo no jornal, né? As mulheres foram entrevistadas, eu vi na televisão, agora, recentemente, elas foram entrevistadas e elas disseram uma coisa muito séria. Vocês sabem que El Salvador entrou agora um governante, um presidente deles, que acabou com a luta com o tráfico, toda essa maldade que existe aqui no Brasil, ele limpou. Não tem mais nada, não tem não, entendeu? Não tem mesmo. Aí entrevistaram e mostraram as prisões mais cheias de tráfico, de homem mau, da violência, os que roubavam, acabou, o paísinho lá, e tiveram que fazer uma prisão enorme, que tem de caça homem ou meninos. Entrevistaram uma mulher, ela disse, pois é, agora eles estão prendendo qualquer um. Meu filho, porque tinha uma tatuagem, as mulheres estão começando a abrir os olhos para isso também. Foi bom, foi. Entrevistaram lá uma rua, disse, essa rua, a gente não podia nem sair. Mas o que aconteceu? Limparam. Foi, os traficantes, aqueles bandos de milícias, essas coisas que aqui no Brasil, limpou. Mas o que aconteceu? Essa mulher falou, estamos tristes porque muita gente inocente foi presa. Agora, o pior, ela disse, né? O pior, disseram aquelas mulheres, é que ele acabou com isso, mas você sabe, ela disse para a jornalista, vai surgir tudo de novo. Por quê? Porque nos falta toda a ambiência, a ajuda sociocultural, de saúde, de educação. Cadê? Isso não entrou. Então eles levaram isso, mas nós estamos à mercê de uma vida que não conta com a área social. Ele teria de empregar dinheiro, se você limpa, você tem que colocar outras instituições. Acontece isso muito aqui no Brasil. Eu acho engraçado como quando reclamam da polícia,
polícia vai, mata, prende, matou meu filho. Sim, ela vai e limpa. E cadê as obras sociais? Cadê a sociedade? Cadê a cultura que não entrou lá? Para dar tudo aquilo para que os jovens vão de novo atuar numa área de guerra, numa área cruel, numa área ruim para o povo, não é? Principalmente o brasileiro. Então, enquanto a gente vê políticos ganhando trilhões, já não é mais milhão, já não é mais bilhão, já é trilhão, senão o governo não governa. Esse dinheiro todo não era para estar na área da saúde, da educação. Eu sou mulher, estou reclamando agora, e outras estão me aplaudindo, e outras foram entrevistadas e disseram a mesma coisa. É necessário agora que a gente fiscalize obras. Para onde vai esse dinheiro todo que eles estão querendo, né? Haveria um conselho, um colegiado cultural que atuasse em cima disso, que as mulheres estão pedindo. Em 1932, aqui no Brasil, qual foi a coisa maravilhosa que aconteceu? Foi com o nosso querido presidente Getúlio Vargas. Eu digo querido porque meus avós gostavam muito dele, o Getúlio, presidente do Brasil. Sabe o que Getúlio fez? Assinou uma Constituição nova. Ele foi ditador, ele fez umas barbaridades, mas nesse momento, 1932, ele possibilitou à mulher o direito de votar. Repara, em pleno século XX, 1932, as mulheres não votavam. Sabe o que quer dizer isso? Não eram cidadãs. Só é considerado cidadão de uma república aquele que vota, que escolhe os seus governos. A mulher não podia, não. O homem vai lá, escolhe, vai lá, vota você. Nós vamos continuar aqui a fazer mesa, botar guardanapim bonitinho, limpar a parede, a casa, um amor. Não quer saber de política. Em 1932 elas puderam votar, nem era obrigado. Hoje em dia é até obrigatório, até, se não me engano, 65 ou 70 anos, eu vou votar até morrer, entendeu? E faça a mesma coisa, escolha os seus governantes, seu deputado, para depois não reclamar, não é? Olha o que tem acontecido aí, vandalismo, quebram tudo, não vou votar nas mesmas pessoas, pelo amor de Deus, não é mesmo? As mulheres estão aí para observar, para dizer o que elas sentem, né? E também se colocarem no cenário mundial como peças importantes. Elas estão servindo, vocês abrem a televisão aí, tem muitas jornalistas, gente apresentando programas, falando sobre tudo. Até que em 1975, a ONU, Organização das Nações Unidas, né, um organismo supremo de todos os países, a gente que trabalha na ONU, aqui do Brasil e de todos os países, estão representados lá. O que a ONU fez? Ela estabeleceu, ela definiu que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então tá aí, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, bacana, muito bom. Por isso nós estamos festejando esse dia aqui. Na nossa MCM, não é? Na nossa MCM, aliás, eu vou dizer uma coisa, né? Quando nós falamos do Kizar, deixa eu botar um pouquinho atrás, quando nós falamos do Kizar, nós falamos em São Petersburgo, nós não falamos, nós vamos falar agora. Em São Petersburgo, as mulheres se amotinaram, tiraram algumas mulheres das fábricas, formaram aquele grupo grande de mulheres para, então, exigir até a saída do Kizar, não é? Ali em São Petersburgo existe um museu Hermitage. Não sei se eles falam desse jeito, mas é assim que eu falo. Hermitage. Em julho nós fomos lá, eu conheci a Rússia, conheci São Petersburgo, é muito lindinho, tem um parque enorme e os artistas ficam apresentando, fazendo propaganda das suas peças, vestido com os trajes, né? Eu achei formidável aquilo. Eu me lembrei, e nós fomos visitar um museu enorme, é um dos museus mais importantes do mundo. Há pessoas que tinha muitos navios chegando, porque era verão quente, estava muito calor. Então, ensuquido de gente. A gente ia com um negocinho, um fiozinho assim, e colocava no ouvido, ouvindo o líder, o guia turismo que ia na frente. Só que
Era lindo os quadros, eu ficava parada às vezes, tirava foto com máquina, porque não tinha nem celular. Foi início dos anos 2000, o final de 1900, eu e Paulo, meu marido, faleceu, né, infelizmente. E ali nós percorrimos, ele ia um pouquinho na frente. De repente eu comecei a não ouvir muito a voz do líder lá. Aí eu falei, estou perdida, né? E olhei para um quadro, por isso que eu queria falar aqui para vocês. O quadro de Rembrandt, viu, pastor Israel? Aquela cópia que você tem lá na sua casa, que você tira, às vezes está lá nas reuniões por YouTube, e falando, e aparece o quadro atrás, eu vi original, feito por Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo. Lindo, olha que quadro. Por isso que eu me perdi. Fiquei lá olhando, tirei retrato. O que aconteceu? Eles dispersaram, o museu é imenso, tem entrada para cá, entrada. Eu fui ouvindo, falei, vou pela Joana, me perdi na Rússia. Mas isso é outra história bastante interessante, muito dolorida. Quase que eu fiquei na Rússia, porque eles não deixam voltar sem passaporte. O passaporte estava com pau, mas era só para dizer que a Praça de São Petersburgo, onde aquelas mulheres estiveram, tem um museu maravilhoso que a gente foi visitar e eu vi A Volta do Filho Pródigo. Bem, 75, Ano Internacional da Mulher, que isso foi estabelecido por lei, pela ONU, então nós sacramentamos isso todo dia 8 de março. Nós estamos aqui, não é, para falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Nós temos na nossa MCM, Mulheres Cristãs em Missão, que mencionar, que sublinhava o seguinte: a nossa igreja, ela foi fundada em 1936, a MCM também, era uma sociedade de senhoras. Olha, veja como é que é importante, né, a reunião das senhoras da nossa igreja. Por vários motivos, houve demanda, como esse último problema aí da Covid, né? Nós passamos na pandemia muito tempo trancadas, houve mortes, inclusive, e agora nós nos reunimos uma quinta-feira por mês. E o nosso programa Só Juntas continua também uma vez por mês saindo. Hoje é um recorte do programa Só Juntas para saudar as nossas queridas mulheres e associadas da MCM. Por falar nisso, nós temos um preito de gratidão muito grande pelas nossas queridas associadas que já nos deixaram nesses últimos anos, muito recente, algumas por problemas sérios de saúde. Hoje em dia a gente enfrenta até dengue, né? Covid ainda está por aí, com várias delas aconteceu isso. Nós queremos relacionar aqui 6 pessoas que ultimamente nos deixaram. Então, a primeira delas, não muito ultimamente, a Aninha, tem alguns anos, né, que a Aninha não está mais conosco, mas era formidável dentro da nossa MCM. A Aninha costurava, a Aninha era artesã, a Aninha fazia enfeite, ela fez uma flor linda para nós colocarmos na nossa blusa branca quando a gente ia cantar no coro Otília Galvão. Era uma mulher que tinha uma vida tumultuada por causa exatamente desses problemas que o machismo e as mulheres em geral sentem quando precisam se impor. E ela foi um exemplo de vida, ela nos legou um exemplo maravilhoso. Nós conversávamos com ela, nós ofertávamos aquele amor que Deus manda, que nosso Senhor Jesus Cristo manda, e confraternizávamos muito com ela. Ela sorria, mas a gente sabia os problemas que ela possuía dentro da sua casa, na sua vida, mas legou a nós exemplos maravilhosos de vida, de sabedoria, de encantamento. Então, era uma pessoa formidável, a Aninha. Batalhou muito conosco e aquela figurinha dela não era grande, não era alta, estava ali até hoje. A gente entra na salinha e eu vejo o lugar dela. De que pena que a Aninha não está conosco. Cantava no coro, né? Tinha uma vida brilhante, nós orávamos por ela, nós consolávamos, nós confortávamos,
Uma vez até a Noeli, era secretária de segurança, foi lá, deu vários exemplos, falou sobre a Aninha. Nos deu muita alegria saber que ela foi orientada e era uma crente em Jesus, com todos os problemas que ela tinha, e aliás todas nós temos muitos problemas. A Aninha, que faleceu. Depois nós temos a Célia, eu vou dizer primeiro a Esther, né? Esther, veio depois da Aninha. Esther, linda, maravilhosa, que mulher bonita, né? Ela alta, tinha um rosto muito bonito, era meiga. Essa era a situação da Esther, meiga, educada, falava conosco de uma maneira tão bonita. Eu me lembro da Esther quando eu fiz 80 anos, é bom que vocês sabem, eu já tenho 85. Então a Esther, nos meus 80 anos, eu fiz um culto lá em que eu falei apenas o que eu queria que tocasse, os hinos que eu compus, e fui falando da minha família, coloquei em vídeo tudo, e ela se interessou. Ela depois me ligou e ela disse: Leda, eu sabia que ela estava doente, fiquei muito feliz porque ela estava ali observando e assistindo ao nosso culto. E ela me telefonou e disse: Leda, eu estava muito doente, mas você sabe que eu até melhorei quando eu fui lá, viu? Adorei aquele culto. Eu falei muito de família, né? Mostrei eu pequenininha com meus pais, isso realmente emociona muito minha vida na igreja. Aí, e eu me confortei, olha, aquilo me deu uma alegria tão grande. Você sabe quando você é valorizado? Você faz um trabalho daquele, um culto, e não, falei, será que eu exagerei? Algumas pessoas podem não ter gostado, mas eu me senti feliz com a Esther, que fez isso por mim. Guardo essa imagem da Esther falando isso. Ela faleceu, a doença dela piorou, mas esse quadro dela eu guardo no meu coração. Ela me deu ânimo, muito ânimo, não é? Depois da Esther, então, nós vemos aí a Célia. A Célia, que poder, né? Vocês se lembram da Célia Rolo, a mãe do Irã Rolo. Irã tem a irmã dele também, mas Irã Rolo foi super conhecido, maestro, regente. E eu estou dizendo o nome dele porque é outra pessoa que me afetou tão positivamente. Ele chegou lá na nossa salinha, nós estávamos cantando um hino que eu fiz, oração. E ele se interessou e disse: eu posso levar para você, ele está nos Estados Unidos, lá ele exercita a música. Eu posso levar, perguntou para Noemi Seckler, a nossa regente, ela fez um arranjo para esse hino meu. E ele ficou encantado. E ela disse assim: pergunte a Leda. E eu ri tanto, porque eu disse: meu Deus, que alegria, claro que você pode levar, leva para todo lugar. E ele levou o hino. A Célia estava lá, o lugarzinho da Célia ali era forte, robusta, que contralto maravilhoso. Ela era positiva, ela entrava no salão lá e exigia que as cadeirinhas todas fossem por nosso chá das amigas, exigia que tivéssemos um buffet muito bonito, ela enfeitava, levava um jarrão de flores, não é? Isso tudo a Célia fazia, era presente. Uma vez eu fui, porque estava faltando pianista ali, eu falei: bom, eu posso quebrar galho, porque eu não sou pianista, né? Deve haver quem toque melhor, mas não tinha ninguém. Eu fui, sentei na frente, perto do piano, e a Célia observando. Chegou um ponto lá que ela disse: bom, quem vai ser coordenadora agora? Ela foi coordenadora durante muitos anos, a Carmelita, eu não sei, passou um tempo lá que não tinha. Ela disse: quem vai ser coordenadora é a Leda, falou assim, e todo mundo obedeceu ela. Eu falei: Célia, eu estou aqui na frente só para tocar. Ela disse: não, você está prestando atenção. Ela prestava atenção a tudo, a todas nós. Era positiva, grandona, sentava, né? Era assim uma governanta ali, de um lado para o outro, olhava tudo, nos ajudou muito a reconhecer nossos valores, nossos lugares. Que pena que nós não temos essas irmãs. A seguir, então nós falamos sobre a Aninha, sobre a Esther, sobre a Célia. Ide era a nossa secretária, aquela coisinha assim mimosa. Ela falou: quer ser secretária? Mas eu não sei fazer isso. Vai fazer sim. E ela está adulta, então tá. Você estava na frente, aquele livrão da ata, ela ia fazer a primeira ata. Quando estourou a Covid, e ela foi uma das primeiras a nos deixar.
mas ia lá, levava pessoas com ela, gostava de ir no lanche, a gente sempre fazia um lanche, né? A gente levava coisa, a Célia levava um bolo de laranja, que era uma beleza. Eu levava sempre umas coisinhas aí que eu não fazia não, quem fazia era a Ruth, até hoje ela faz, e todo mundo adorava, cada um levava uma coisinha que sabia fazer. Nosso lanche era muito gostoso, com cafezinho, chá, era assim. E a Aide estava sempre lá e levava visitantes, levava a prima dela, a irmã. Olha, era uma figurinha tão bonita ali dentro da nossa sala, né? Sentava ali muito frequente. Eu gosto de dizer, essas pessoas todas que eu estou citando eram frequentes ali, né? Depois da Aide nós temos a Alcali. Alcali, uma pessoa também integrante da nossa diretoria, estava ali presente para fazer mensagens. Não veio um pastor, um missionário, não chegou. Alcali, era Alcali e Esther. Elas eram uma dupla muito bacana. Alcali depois, porque a Esther ainda continuou na diretoria, amando aquela MCM, trabalhando muito por todas nós. E uma coisa que ela tinha, né, de maravilhoso, ela observava cada uma de nós. Aquilo que a gente estava sentindo, se tinha alguém passando mal, ela sabia. Foi assim que aconteceu comigo. 2019, a Alcali percebeu que alguma coisa não ia bem, eu sentava lá na frente, né, porque ia apresentar um missionário. Aí olhei para o lado e falei, Oscarita, uma nossa irmã, apresenta por mim, porque eu não estou bem. Eu comecei a tremer. A Alcali veio lá de longe correndo, Leda, você não está bem, eu vou levar você, vamos lá tomar um cafezinho, uma água, eu vou telefonar para a Ruth. E ela chamou, a Ruth foi correndo lá, me levou naquele dia, e só depois de 2 meses é que eu apareci de novo, tive uma infecção urinária, fui operada, fiquei aí no Quinta Dó um tempão. Mas a Alcali é que me sustentou ali naquele momento. E não foi só isso não, sabe? Ela era presente também nos Gideões, turma da igreja toda. Paulo faleceu em 2016, eu não esqueço isso não. Todas as pessoas que tiveram comigo esses encontros que me deixaram emocionalmente feliz, não é? Eu guardo no meu coração. Então, quando Paulo faleceu, houve um culto maravilhoso, eu nunca vi tanta gente ali presente, sabe? Muita gente, professores da Gama Filho, funcionários do banco, muita gente de Caxias, onde ele fez um trabalho muito bonito. Ele pertencia ao Conselho de Arte e Letras e Artes, Academia de Letras e Artes de Caxias, como escritor, como professor, educador, foi substituir a cadeira de Coelho Neto, eu me lembro disso, foi uma festa lá, né? Então, os amigos dele mais desfilaram o currículo do Paulo ali, foi muito bonito. Aí eu fiquei prestando atenção e disse assim, gente, mas os amigos dele, mas eu não vi ninguém a igreja cheia, ninguém da igreja se levantou, até que uma pessoa se levantou, foi lá na frente. Quem foi? A Alcali. A Alcali falou em nome da MCM, em nome da igreja, em nome dos Gideões principalmente. E ela lembrou até o hino que o Paulo gostava de cantar. Tudo que a gente vivenciou. Ela vinha aqui em casa com os Gideões, com a MCM, era uma pessoa que gostava da gente, né? As opiniões podiam ser inversas, muitas vezes a gente trocava, né, coisas que não consistiam no mesmo item de um programa, mas sabíamos nos respeitar. E a Alcali foi uma dessas. A Alcali, eu senti muito a falta dela. Não houve um culto dela, mas houve depois do Elvélcio, marido dela. Imagina que ela já estava com 87, 88 anos e estava ali segurando as barras do Elvélcio com 93 anos. E ela, não, agora eu já não posso sair com ele, porque tem que dar apoio ao Elvélcio. Ela que estava dando, pegou um câncer no início do ano, no fim do ano, faleceu.
estava dando aquele apoio ao marido, essas coisas que acontecem, né, com a gente. Eu fiquei muito triste, principalmente pensando na figura dela quando Paulo faleceu. Então, eu fui lá, houve o culto do Elvésio, não tinha tanta gente, eu vi que tinha uma outra pessoa falando, eu subi ali e fui falar sobre a nossa experiência com Elvésio, amigo do Paulo, era Gideão também. Paulo dizia que era impressionante o Elvésio na prisão, nas prisões, ia levar o evangelho, e ele dizia, mas eu não faria isso, eu vou a qualquer lugar, mas e o Elvésio ia sempre. O objetivo dele como Gideão era isso, fazer esse trabalho. Eu falei dele e falei da Alcali também, e falei isso tudo. Quando ela me viu na pior ali, quando ela me viu doente, e quanto que ela havia me emocionado e me confortado quando ela falou sobre o Paulo em 2016, quando ele faleceu. A última que nos deixou foi Elvira. Elvira, parece que eu estou aqui na janela, olhando a minha vizinha. Eu ia ali para a janela, eu e a Ruth dando tchau para ela. Quando o marido dela morreu, o Paulo era vivo, foi para a janela e ela disse, o Paulo me mandou um abraço. A gente se comunicava ali, se comunicava na igreja, na rua, e ela era fervorosa. No nosso chá das amigas ela estava presente, ela queria as mesinhas cobertas, com toalhas muito bonitas, com coisas que o pessoal da cozinha fizesse muito bem, tinha que ter buffet, e ela exigia isso, ia lá e conseguia. Como a gente precisa de pessoas que atuem em várias direções dentro dessa nossa organização, não é? E havia pessoas assim, essas que já faleceram. Elvira foi ótima, maravilhosa, muito minha amiga, até porque a gente morava pertinho, né? Eu fui lá visitá-la com a Ruth, fui no hospital também, nós fomos lá, quando ela estava bem adoentada, e por fim, ela já bastante doente, né? Já estava bem fragilizada, ela então foi se encontrar com o Pai Maior. Eu fiz um poema para ela também, que foi dito lá na igreja, quando a gente se lembrou dela em outras ocasiões. Para essas todas que eu falei o nome agora, que nos legaram exemplos maravilhosos, aí vai nossa homenagem muito especial, homenagem que a gente faz àquelas pessoas, não é? Que nos deixaram. A todas as outras, o meu grande abraço. Nós agora vamos cantar o hino, aliás, eu vou tocar, e a nossa querida Léo, que canta tão bem, não é? Ela vai cantar o hino das mulheres cristãs em missão. São 2 hinos que eu fiz que tem todo sentido de nós usarmos, de nós cantarmos aqui. Ela que é inteligentíssima, a Léo vai colocar a letra embaixo para que todo mundo possa cantar. Vamos dar esse trabalhinho para ela, trabalhão, né? Porque eu não sei fazer. Então a gente vai verificar isso. Eu acho que eu vou ter que interromper, que eu não fiquei lá no piano. Vou ter que interromper um pouquinho, eu vou para o piano e a seguir ela vai cantar Mulheres Cristãs em Missão. Depois a gente vai falar um pouquinho da nossa igreja, só um pouquinho, que a gente já falou o suficiente. Só uma pausazinha para ela cantar o hino da igreja. Eu mudei a tonalidade, as tonalidades, pode ser que eu esteja errando aqui e ali, não se importa, vou tocar baixinho, mas ela sabe cantar direitinho, tá bom? Então, um beijo grande para todas e vamos à música do dia hoje. Pregam a paz a todos
a palavra de Jesus tem um exemplo. Ele a todos amava e adorava no templo, com denodo alegria, juntas na intercessão, levam preces aos céus, com temor e emoção. Mulheres cristãs em missão, de joelho orando, rogando pelos pais, mães e filhos, a Deus suplicando que a graça e o amor de Jesus possa vir confortar a todos, com sua luz a brilhar. Estudando a palavra de Jesus tem um exemplo. Ele a todos amava e adorava no templo, com denodo e alegria, juntas na intercessão, levam preces aos céus, com temor e emoção. Mulheres cristãs em missão não se cansam de agir ao campo de missões, ofertando trabalho a sorrir, crescendo no combate ao pecado sem esmorecer, presentes como servas de Deus. Estudando a palavra de Jesus tem um exemplo. Ele a todos amava e adorava no templo, com denodo e alegria, juntas na intercessão, levam preces aos céus, com temor e emoção. São muitos anos de história, de vida, amor e luz, gloriosa senda de vitória, que a Cristo nos conduz, crescer no estudo da palavra e com fervor rogar que Deus guarde, proteja, abençoe e dirija essa amada igreja. Graças damos ao Rei pela Igreja Batista Itacuruçá. Coração e alma jovem, fundamento da vida, alegria exaltemos nossa igreja querida. Do trabalho do Mestre, nosso lema é levar a mensagem de Cristo, nosso Pai Celeste, a todo lugar. Com fé e paz sempre vivendo, do nosso Pai o amor, a cada irmão sempre levando a fé, paz e louvor. O Espírito missionário nos leva a suplicar que Deus guarde, proteja, abençoe e dirija essa amada igreja. Graças damos ao Rei pela Igreja Batista Itacuruçá. Coração e alma jovem, fundamento da vida, com alegria exaltemos nossa igreja querida. Do trabalho do Mestre, nosso lema é levar a mensagem de Cristo, nosso Pai Celeste, a todo lugar. Felizes juntos trabalhando, com paz no coração, contendo na tarefa santa, com fraternização, atentos ao dever do crente, pedimos ao Senhor que Deus guarde, proteja, abençoe e dirija essa amada igreja. Graças damos ao Rei pela Igreja Batista Itacuruçá. Coração e alma jovem, fundamento da vida,
Viva alegria exaltemos nossa igreja querida, do trabalho do Mestre, nosso lema é levar a mensagem de Cristo, nosso Pai Celeste, a todo lugar. Queridas irmãs, finalizando, eu quero convidá-las a todas, vocês mulheres da nossa Igreja Batista de Itacuruçá, nosso Ministério das Mulheres Cristãs, nossa MCM, Mulheres Cristãs em Missão, todas nós deveremos estar lá no culto, agora, domingo, dia 10, não é isso? Domingo, dia 10, culto das 11 horas. Nós estaremos presentes, porque vamos lembrar da gente, seremos lembradas. Como nós já vimos aniversário da igreja, aniversário da MCM também. Vamos sentar naquela coluna do meio, lá no início, nos bancos da frente, tá bom? Vocês todas mulheres, por favor, vão ao culto das 11 horas, sentem ali na frente, os primeiros bancos daquela coluna, chamam de coluna, vocês sabem, né? Essa parte do meio, onde estão os nossos bancos aqui no meio, lá na frente, tá bom? Então, mais uma vez, nós damos um abraço grande para vocês, beijos, abraços, felicidades pelo nosso dia e compareçam domingo na nossa igreja, culto das 11. Um abraço, tchau.